Gente, hoje, segunda-feira, dia do nosso último quadro que vem por aí de 2024. O vídeo está muito interessante. É lógico que, sendo amanhã, dia 31, e na quarta-feira, dia 1º de janeiro já de 2025, dados sobre o Brasil e nações ocidentais, nós vamos ter mais no final, na quinta e na sexta-feira, sendo que na terça e quarta as informações vão vir de lugares que talvez a gente nunca tenha tratado aqui no Fora de Curva e vamos trazer importantes informações e até algumas surpresas. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. E pessoal, antes de começar propriamente dito o nosso vídeo, eu queria fazer um destaque muito, mas muito especial e muito feliz. Meu amigo e um dos melhores jornalistas do Brasil, Armando Burdi, estreou seu novo programa de rádio, que inclusive leva seu nome como título, Programa Armando Burdi, na Rádio Livre Brasil. Está aí na tela o logo da rádio. É uma experiência nova que está sendo feita a partir de Porto Alegre. Espero que ganhe o país. E para quem está na capital gaúcha, é só sintonizar no dial do FM, é claro, já que o AM não existe mais, 95.5, bem no meio do dial. E para quem está mais distante, em outros lugares do Brasil ou até do mundo, pode baixar o app da rádio, seja na versão Android ou mesmo na Apple, na Play Store de cada um deles. Gente, vale a pena assistir o programa do Armando Burdi, assim como experimentar essa Rádio Livre Brasil, cheia de pessoas, de radialistas de primeira qualidade, que vão entregar para vocês, além de uma bela seleção de músicas, informações e análises de primeira qualidade, que não é aquela coisa chapada, é fazer cada um pensar. E também por isso, para mim, foi uma honra ter sido convidado para participar da primeira transmissão do Armando Burdi à frente desse seu programa de rádio. Gente, de novo, vale a pena ouvir, vale a pena acompanhar as atividades da Rádio Livre Brasil 95.5 FM. E agora vamos para o nosso quadro, O que vem por aí. Na terça-feira, o Brasil vai estar quase parando. Eu, pessoalmente, vou fazer meu expediente normal, pelo menos na parte da manhã. Acredito que vários de vocês que estão assistindo, escutando agora, também vão adotar essa dinâmica. Mas informação econômica não sai no Brasil, não sai na América Latina, não sai na América Central, na América do Norte, muito menos na Europa. A gente vai ter que ir para outros lugares do mundo, onde o Ano Novo, pelo menos na nossa concepção, do dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro, não é uma referência importante. Então vamos lá para a Índia, que comemora, tem um calendário diferente, comemora, evidentemente, o seu ano em data diferente. E o que eles vão estar divulgando no dia 31 de dezembro, ou seja, amanhã, terça-feira? Um dado, a meu ver, inédito, que eles têm um indicador de produção de infraestrutura. Ou seja, o quanto que eles estão investindo em infraestrutura no país na comparação com o mesmo período do ano anterior. E olha só que interessante, acompanhando a série desde o início de 2023, podemos ver que predominantemente são elevadas taxas de crescimento desse investimento em infraestrutura. Ocorreu um revés, que eu não sei atribuir qual o motivo, em agosto, com uma retração de 1,8%, porém, logo depois, esse indicador voltou a se recuperar, cresceu 2% na apuração de setembro e 3,1% em outubro, e novembro provavelmente vai ser maior ainda. Olha que interessante e olha que instigante, gente. Um dos grandes problemas do Brasil que faz com que o nosso país não alavanque, não arranque no seu desenvolvimento, é exatamente falta de investimento consequente, especialmente em infraestrutura. O orçamento que já foi aprovado, falta ser sancionado pelo presidente da República, não sei se foi sancionado ou não, mas vamos considerar que tenha sido, se tiver pouquíssimas alterações. O orçamento para 2025 prevê investimentos medíocres em infraestrutura. Setor privado do nosso país, com essa altíssima carga tributária, está investindo cada vez menos. E aí vamos lembrar,
Quem cresce, a economia que se desenvolve, qual é? Aquela que investe em infraestrutura e na sua produção, ou aquela cujo governo fica buscando todas as formas de arrecadar para aumentar a despesa de custeio, que é basicamente estéril, até provoca um crescimento da riqueza por pouco tempo, mas depois fica estagnada. É lógico que é a primeira opção. A Índia está no caminho correto do desenvolvimento, investindo pesado em infraestrutura, enquanto nós, do Brasil, estamos a observar, a contemplar outros países que estão seguindo um caminho de prosperidade, enquanto nós aqui nos contentamos em ficar debatendo sobre questões politiqueiras, nem políticas são, que na verdade é só um joguinho de palavra, nada realmente que vise resolver os problemas sociais e econômicos do Brasil. São meros xingamentos envolvendo convicções de um para outro, de outro para um, e que não resolve nada. Desenvolvimento se faz com investimento, com infraestrutura, produtividade e qualificação, educação. Nada mais, nada menos. A saúde e o padrão de vida é uma decorrência disso. Enquanto o Brasil e a América Latina não aprenderem, nós vamos ficar observando, como já observamos, Japão, Coreia do Sul, China e agora a Índia fazerem uma bela de uma arrancada rumo à melhoria do padrão de vida das suas respectivas populações. E aqui, como eu falei, nós continuamos debatendo sobre o nada, coisas que não importam, enquanto o resto do mundo está prosperando. Eventualmente, vamos deixar para o ano que vem isso aí, eu vou mostrar para vocês exatamente o que acontece. O Brasil cresce menos do que o mundo, e isso é muito sério, especialmente porque nós não estamos aproveitando o enorme potencial que nós temos. Já na quarta-feira vamos sair da Índia, que lá não tem ano novo, e vamos para a Austrália, que comemorou o Réveillon pelo menos 13 horas antes que nós brasileiros. Então, quando nós estivermos em 1º de janeiro, eles, durante boa parte do dia, estarão no dia 2 de janeiro. Então, vão poder liberar indicadores muito interessantes. Na verdade, é um que a gente já conhece, já tratamos várias vezes aqui no Fora de Curva, que é o tal do PMI, que significa, no português brasileiro, o Índice Industrial de Atividade dos Gerentes de Compra. Ou seja, eles reúnem uma amostra, um conjunto bastante relevante desses diretores de empresa, diretores de compras de empresa, e avaliam se as compras, as aquisições dessas indústrias, que nós estamos falando do setor secundário, aí, vão aumentar, vão cair ou permanecer estáveis. Não chegam a medir o quanto, mas criam um indicador 50 é o patamar entre positivo e negativo, acima de 50 existe uma expansão ou uma predisposição para aumentar as compras, isso é bom para a atividade econômica, e abaixo de 50 é o contrário, existe uma inibição da aquisição de insumos, de bens por parte das indústrias. E na Austrália, o que vem acontecendo? Ao contrário do indicador da Índia, cujo investimento vem crescendo de maneira intensa nos últimos meses, com exceção de agosto, na Austrália, todos os indicadores, desde o final de 2023, desde o final do ano passado, ainda no passado, portanto, estão no negativo, abaixo de 50. E isso não vai mudar, não deve mudar com a perspectiva do fechamento de dezembro. Vai ficar abaixo de 50, mostrando que a indústria daquele país, a exemplo de várias outras nações com cultura ocidental ou vinculadas ao mercado ocidental, está patinando nos últimos anos. Talvez porque os australianos, muito próximos da Ásia, têm que competir com produtos muito mais baratos, acabam importando, mas assim como o Brasil, eles têm uma forte base agroindustrial, só tem uma diferença. A população deles é um pouquinho mais de 10% do que a nossa. Então, eles convivem muito melhor em termos de padrão de vida, com uma indústria que nesse momento não está tão competitiva assim, mas ela é muito mais eficaz que a nossa brasileira, mas a base, especialmente pecuária deles, tem uma brutal capacidade de satisfazer as principais demandas socioeconômicas daquele país. Então, a Austrália, sim, tem problemas industriais, como o Brasil tem, e daqui a pouquinho nós vamos analisar essa questão mesma lá nos Estados Unidos. Já na quinta-feira, então, dia 2 de janeiro,
vamos voltar aqui para o nosso país e analisar talvez um dos principais desafios que nós vamos ter no decorrer de todo o ano de 2025, a questão do fluxo cambial estrangeiro. É aquele saldo de moeda estrangeira, vamos simplificar dólar, que entra e que sai, que preferencialmente tem que estar negativo, pode oscilar positivo com negativo durante algumas semanas, mas no mínimo equilibrado. Porém, o Brasil está com um prejuízo brabo nesse indicador. Vamos relembrar, gente, na primeira semana de dezembro, até teve um saldo positivo de 389 milhões de dólares, mas foi carcomido por um talagaço de um déficit de 2,64 bi na segunda semana de dezembro. Terceira semana duplicou praticamente a aposta com 4,146 bilhões negativos, e na quarta semana esse número acelerou ainda mais para um déficit de 11,64 bilhões de dólares. Isso é muita grana. E esse dinheiro está sumindo, está saindo do Brasil exatamente pela insegurança que não só os estrangeiros, como os próprios brasileiros estão vendo no nosso mercado financeiro, na nossa taxa de juros, em função daquilo que nós falamos durante muito tempo, insistindo bastante. Déficit público, o governo não tem controle das contas públicas, dívida sobe e, pelo jeito, não há aumento de Selic que convença essas pessoas a voltar a investir aqui dentro do Brasil. E isso, gente, vai fazendo com que, como eu já falei, nosso país, o Banco Central, queime reservas cambiais, não tem outra coisa para fazer, e acabe degringolando com a solidez da chamada solidez macroeconômica do Brasil. Pode ser até que o IPCA 15 mostrou uma queda da inflação, mas dentro desse contexto, ou o nosso país vai continuar subindo o juro, o Brasil vai continuar subindo o juro via Conselho de Política Monetária, provocando uma recessão em 2025, ou então a inflação dispara, e com a inflação disparando, não sei qual dos dois é o pior flagelo. Mas a receita para a cura disso aí, lamentavelmente, é contenção muito da braba da despesa da União, especialmente da União, das estatais. Estados e municípios também devem entrar nessa dança, mas especialmente do governo federal, que muito fala, mas pouco tem feito para controlar as contas públicas, para ter um equilíbrio entre receita e despesa, que normalmente ainda mais a dívida interna está disparando aqui no país. Então, repetindo, esse vai ser talvez o maior desafio em favor da estabilidade da economia brasileira em 2025. Espero que nossas autoridades econômicas sejam vitoriosas nesse combate, e para isso a politicagem, o debate de esquerda, direita, isso aí deixa de ser importante. Precisa ter controle de custos, controle de gastos, como em qualquer empresa, qualquer família e qualquer país. Até os países da esquerda são obrigados a fazer isso, senão gera inflação. Olha o que aconteceu com a Argentina, que está sendo só recuperada nos últimos meses, ou desde o início de 2024, a um custo social muito grande. Não quero isso no Brasil e acredito que você não quer também. Ainda há tempo de fazer um cerceamento, fazer um contingenciamento muito forte de despesas de custeio. E isso, se não for feito, vai nos levar para uma encrenca muito da grande a partir do ano que vem. E, finalmente, para encerrar o Fora de Curva, vamos sair aqui do Brasil, vamos lá para os Estados Unidos, que teve o Réveillon, como nós tivemos, mas já na sexta-feira, então, dia 3 de janeiro, eles vão divulgar uma informação que nós já tratamos sobre ela na Austrália, o tal do PMI, que é o Índice de Atividade dos Gerentes de Compra. Assim como os australianos, mas de uma maneira mais grave, porque envolve muita questão estratégica de geopolítica mais forte, a Austrália também é inserida nesse contexto de tensões globais, mas isso é muito mais centrado nos Estados Unidos. O que vem acontecendo? Os gerentes de compra
lá na América do Norte, há muito tempo estão pessimistas com perspectiva de aquisição de insumos, de matérias-primas, sempre inferior de um mês para outro. Porque, como eu falei antes, o indicador fica abaixo de 50. O último dado de novembro foi 48,4, ou seja, 1,6 negativo, e a perspectiva dos analistas de plantão para dezembro é de 47,7, ou seja, um pouco pior que foi em novembro. Vamos lembrar que os norte-americanos eles estão num processo de transição, tem todo aquele discurso liderado por Donald Trump, um pouco mais nacionalista que a tradição daquele país, falando da América para os americanos, e a renacionalização de investimentos que estão no estrangeiro, especialmente na China. Ou seja, eles querem voltar a produzir industrialmente dentro do território estadunidense. Isso faz parte, é claro, da briga geopolítica China-Estados Unidos e envolve o globo inteiro. Vamos ver se Donald Trump, Partido Republicano, é bem sucedido nessa renacionalização da força produtiva norte-americana, que começou a sair dos Estados Unidos em favor da China ainda lá no final dos anos 70, se não me engano, e agora querem trazer de volta porque o grande receptor dos investimentos americanos se tornou seu maior inimigo geopolítico, que são os chineses. Por enquanto, a perspectiva industrial norte-americana, sob o governo ainda de Joe Biden, é negativa. Vamos ver se vai gerar algum efeito, pelo menos um ânimo contrário, com a troca de governos lá. E isso também é uma questão, sem torcer para um lado, sem torcer para outro. Lógico que eu tenho minha torcida, afinal de contas, eu sou completamente integrado na civilização ocidental, mas analisando friamente a questão, existem várias alternativas estratégicas nesse jogo de xadrez geopolítico, e esse ponto da internação, da reatração de investimentos nacionais que estão fora do país, nos Estados Unidos, é algo bastante sensível, ou vai ser algo bastante sensível, não só em 2025, mas nos próximos anos, nessa disputa de hegemonia econômica global. Então, ano que vem, que está chegando, falta 2 dias, vai ter muita treta para a gente analisar, para se interessar e até eventualmente para se divertir. Gente, o que eu tinha para falar é isso. Espero que vocês tenham, cada um de vocês, um excelente 2025 com muita prosperidade, muito crescimento, não só material, mas também pessoal, intelectual, espiritual, e tudo que vocês desejarem, com uma condição, senão reverto integralmente meus bons votos. Tem que deixar o like, compartilhar essa película com a sua rede de contato e aquelas pessoas que estão enxergando, estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez ou já assistem, gente, vamos se inscrever no canal. Um forte abraço a cada um, uma excelente semana, um excelente 2025, que seja muito melhor que 2024. Deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.